Peço desculpas, vamos lá. Que a gente está gravando o evento também para poder disponibilizar na nossa plataforma. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao evento. Obrigada pela presença de vocês. Vamos dar início ao evento Conexões para um Futuro Verde, ESG, Inovação Social e Ecoinovação. Aproveitando o momento, gostaria de convidá-los para poder seguir as nossas redes no Instagram, vai levar vocês também ao Linktree, que vocês conseguem verificar o nosso site, os próximos eventos, se tiver a divulgação de alguma coisa, de editais, tá? Vou apresentar também um pouco do nosso cronograma. A nossa gerente de comunicação vai fazer uma apresentação para o Parque Tecnológico, para vocês entenderem um pouco mais da nossa atuação. Logo após, a gente começa o painel de debates, né? Com a Gabriela Rodrigues, que vai ser a nossa mediadora do evento, desculpa. A Daniele Páscoa, Lucas e o Everton. Logo após, a gente vai abrir para sessões de perguntas e respostas, e aí depois a gente segue para o encerramento do evento. Vou convidar agora aqui à frente a Gabriela Rodrigues, que ela é economista com foco em inovação, ESG e impacto social, e faz parte do time também de ESG. Atua em iniciativas de sustentabilidade e inovação social, com experiência em gestão de projetos, prospecções de parcerias e captações de recursos. Palmas, por favor. E, gente, calma, voltando. A Gabi... Desculpa, gente. Convido a Aline para poder fazer, que é a nossa gerente de comunicação, e fará uma breve apresentação sobre o parque. Palmas, por favor. Oi, gente, bom dia. Obrigada pela presença de vocês aqui no Parque Tecnológico. Eu me chamo Aline, sou gerente de comunicação e marketing aqui do parque, e é um prazer ter vocês aqui e poder apresentar um pouco do que a gente faz. Eu não sei se todo mundo conhece um pouco da gente. O que nós somos? O Parque Tecnológico é um ecossistema de inovação que realiza o futuro com soluções precisas. Nós somos os maiores ecossistemas de inovação do Brasil, atualmente. A gente integra empresas, a sociedade, a universidade, empresas de todos os portes. Então, como é que a gente funciona essa questão das soluções precisas e fomenta a inovação? Aqui no parque a gente tem, deixa eu ver se é esse próximo aqui. O que a gente faz? A gente recebe empresas de todos os portes, então a gente tem desde empresa grande, multinacional, até startup que está começando, recém-saída de laboratório, da universidade, pequenas e médias, e elas vêm para cá porque elas têm desejo de inovar ou têm algum desafio tecnológico. E o que a gente faz aqui no parque? A gente vai identificar dentro da universidade, dos laboratórios da universidade, quem tem a solução para aquela empresa, quem pode ajudar. E, além dessa conexão das empresas com o conhecimento da universidade, a gente tem mais de 1.400 laboratórios na universidade, pesquisadores de ponta. A gente também conecta empresas entre elas. Então, já surgiram parcerias aqui, desde grandes empresas com laboratórios da universidade, já surgiram parcerias aqui de empresas grandes com empresas pequenas. Então, a gente faz essa conexão desse todo o ecossistema. E, além disso, né, além desse network exclusivo com as empresas, os acessos a laboratórios, a gente também está trabalhando em processos de internacionalização para startups. Então, a gente tem parcerias com parques tecnológicos pelo mundo, ambiente de inovação pelo mundo, Brasil e mundo. E a gente também dá uma consultoria para a captação de recursos para essas empresas. A gente atualmente tem mais de 60 empresas nacionais e internacionais, além das instituições residentes e associadas, né, porque algumas empresas são residentes, ficam aqui no Parque Tecnológico. As grandes têm o seu próprio prédio, seu próprio centro de pesquisas. Não sei se vocês passaram aqui na frente. Um de tijolinho é a Ambev, é o centro de pesquisas da Ambev. A gente tem, enfim, várias. E a gente também tem alguns prédios compartilhados, que aí ficam startups e pequenas e médias empresas que não precisam construir o seu próprio prédio, né? E também não têm condições. E, além disso, a gente também tem parcerias com o Embratur, Sebrae, Prefeitura, Governo do Estado, enfim, entre outros.
Aqui são alguns parceiros e algumas empresas. Aqui embaixo tem algumas organizações que estão com a gente, né? Então, a gente tem Ambev, Senai C-Ticket, Siemens, Petrobras, Tecnip, um monte de startup, enfim. E a gente está recebendo agora, muito bacana, a gente está recebendo agora um centro de pesquisas da Fiocruz, que vai ficar aqui no Parque Tecnológico. Vai ser um centro de pesquisas para desenvolvimento de tecnologias para a área da saúde. Além da Fiocruz, a gente também vai receber agora um centro de pesquisas da Embrapa, que vai ser um dos maiores centros de produção de fertilizantes, né, da América Latina, que hoje, enfim, vive basicamente, né, com muita produção agro, mas a gente importa os fertilizantes, a maioria deles. Então, esse centro de pesquisas da Embrapa vai reduzir de 80% de importação para 20%, 30%, ou seja, vai ser um ganho para o país também. Aqui são algumas áreas de atuação que a gente tem. O parque ele se destaca um pouco dos outros parques, porque a gente tem muita empresa de deep tech, né? Que é, enfim, que é a tecnologia mais profunda, que precisa de mais pesquisa, precisa de mais demora. Né? Claro, tem empresa que desenvolve aplicativo? Tem. Mas a maioria delas não é uma simples empresa que você desenvolve um aplicativo. Elas precisam de uma tecnologia mais profunda, de um estudo. Então, por isso, essa conexão com os laboratórios da universidade, a conexão com outras empresas é muito bacana para que os negócios fluam aqui dentro do parque. Então, a gente tem inteligência artificial, ISG, transição energética, cibersegurança, agritechs, alimentos e bebidas, biotecnologia, saúde, enfim, uma série de atividades e empresas que a gente tem aqui dentro. Agora, um pouquinho do que vem por aqui. Não está aqui nessa apresentação, mas eu vou falar depois. Mas agora eu vou apresentar para vocês um que a gente vai lançar agora, esse ano, que é a Escola de Inovação do Parque Tecnológico. É um projeto muito bacana que a gente está criando. A gente não está competindo com a própria FRJ, não vai ser curso de graduação, nem pós-graduação, nem MBA. São cursos rápidos, são capacitações que você, em 2, 3 meses, você se capacita em áreas ligadas à tecnologia. Então, a gente vai... Nosso público-alvo é desde estudantes da universidade, até empresários, empreendedores, enfim, funcionários de empresas. A gente também tem um projeto dentro da Escola de Inovação, que é de inovação social, que é a capacitação de jovens periféricos em áreas ligadas à tecnologia. Isso é muito importante para a gente, porque a gente já vive num mundo extremamente desigual, né? Então, assim, se já é desigual agora, as pessoas já não têm a mesma oportunidade, imagina daqui a 10 anos... Pessoas que mal têm acesso a uma aula de matemática, obviamente não têm acesso a aulas de inteligência artificial, programação, e daqui a 10 anos é isso que todo mundo vai ter que saber. Então, essa escola também vem para isso. Isso aqui da Escola de Inovação. E esse aqui é enfim, a gente nem tem muitos slides sobre isso. O slide que a gente tem é esse, porque é um projeto que a gente está construindo, a gente espera lançar ainda esse ano, no máximo no início do ano que vem, que é o Centro BRICS de Inovação. É um projeto que a gente tem muito caro assim, no coração, porque é um projeto muito bacana, que é a gente fazer parcerias. O Parque Tecnológico da FRJ, os parques do Brasil, em parceria com parques dos países do BRICS. Então, você tem a China aí, já vivendo em 2050, praticamente.
né? E com desafios muito parecidos com o Brasil. São países muito diferentes, mas com desafios tecnológicos muito parecidos. Então, a gente tem China, tem Rússia, Índia e tem Brasil, enfim, tem os outros, mas inicialmente são esses, porque a gente está fazendo essa parceria. Então, já existem alguns centros de BRICS de inovação nesses países, e agora a gente vai ter um, e o Parque que está tocando esse projeto. Então, em breve, a gente vai ter um centro BRICS de inovação aqui no Parque Tecnológico, que vai propor essa parceria. Então, desde empresas, startups daqui, em parceria com fazer negócios nesses países, como os de lá virem para cá para a gente fazer parceria, a gente estreitar mais a produção de conhecimento científico, produção de tecnologia, produção de inovação, sair um pouco do eixo Europa, Estados Unidos e se voltar um pouco para os países de desenvolvimento, que é o que a gente faz parte, né? Então é isso, gente. Fui breve, vou agora deixar vocês para o evento. Obrigada, tá? Agora sim, vou chamar, a gente vai dar abertura ao nosso painel de debates. Consegue pôr no... Obrigada. Vou chamar aqui à frente Gabriela Rodrigues, vai ser a nossa mediadora. Ela é economista com foco em inovação e ESG e faz parte também do nosso time de ESG aqui da casa. Palmas. Chamo à frente Everton Pereira, morador da Maré, geógrafo e urbanista social, atualmente coordenador do eixo de Direitos Humanos e Ambientais da Rede da Maré. Chamo à frente também Lucas Palazzo, mestre em Sistemas de Gestão pela UF, empreendedor e fundador de startup de gestão de resíduos eletrônicos e atual diretor da Circula. Chamo à frente agora Daniela Páscoa, que é mestre em Ciências Sociais pela UFRJ e atualmente coordena a área de ESG do Parque Tecnológico. Olá, bom dia a todos e todas. Queria agradecer pelo convite para estar aqui nesse evento, agradecer a presença de todos. E hoje a gente está aqui para falar de um tema que é muito importante para o parque. Conexões, que como a Aline explicou muito bem na apresentação dela, é o core do parque, como a gente conecta as empresas, o governo, a universidade, para fazer a transformação desse futuro mais sustentável, né? Aqui dentro de ESG a gente sempre gosta de brincar que é uma área fim do parque. O nosso objetivo final como parque tecnológico não é apenas conectar, é conectar para o desenvolvimento sustentável. Então, de todas as empresas que vocês viram que a gente tem aqui, são empresas, são organizações que a gente se orgulha muito de ter. Porque elas têm também na sua visão, na sua missão, esses valores que a gente prega. Então, queria agradecer por vocês estarem aqui hoje. São iniciativas que a gente realmente acredita que inspiram as outras e é uma honra ter vocês aqui. Então, para começar, eu gostaria muito que vocês falassem um pouquinho de o que é ESG para vocês e como esse conceito chegou na sua vida. E para começar, queria pedir para você, Everton. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, eu sou Everton Pereira, morador da Maré. E atualmente estou na coordenação, né, do eixo de direitos urbanos e socioambientais da Rede de Desenvolvimento da Maré, que é uma organização da sociedade civil que atua na Maré enquanto uma organização nesse formato desde a década de 90, desde 1997, na verdade. A gente está estruturado em 5 eixos programáticos: educação, direito à saúde, segurança pública, acesso à justiça, arte, cultura, memórias e identidades, e o que eu coordeno, que é o direitos urbanos e socioambientais. A questão do ESG, a gente trabalha desde antes a concepção desse conceito. Trabalha aqui, tá.
Então, a gente trabalha esses conceitos de ESG desde a nossa fundação, né, trabalhando com questões sociais, e a Maré, pela sua própria configuração geográfica e espacial, sempre teve ligado às questões ambientais. Então, na verdade é isso, né? De maneira mais recente a gente se apropria desse conceito, mas é alguma coisa que no nosso fazer, no nosso dia a dia, a gente já vinha trabalhando desde a nossa fundação, eu diria. Obrigada, Everton. Agora, Lucas. Bom dia, gente. Acho que o ESG, ele começou para mim, pelo menos, lá em 2017, que foi quando eu criei a Tech Trash, foi a minha startup de gestão de resíduos eletroeletrônicos. E eu não venho de uma formação de sustentabilidade, meio ambiente, nada do tipo. Mas a gente começou a entender o tamanho do problema do descarte incorreto de resíduos eletroeletrônicos, o tamanho da geração desse tipo de resíduo. Então, eu criei uma empresa que já tinha a parte ambiental no core business da empresa, né? Sem talvez nem saber disso inicialmente. E o resto veio com o tempo, com o aprendizado que a gente foi adquirindo dentro do próprio dia a dia da empresa, né? Então, quando a gente recebeu o primeiro descarte corporativo, né, de equipamentos eletroeletrônicos lá no nosso galpão, e aí eram mais de 100 computadores, né, de empresa. E aí você olha para aquilo tudo e você fala, pô, mas isso aqui é lixo, né? Às vezes, para você, não tem mais serventia como um computador, mas é por causa disso que ele tem que virar ferro, plástico, e placa eletrônica, etc. Então, a gente começou a trabalhar essa questão social, né, de recondicionamento, de aumentar a vida útil dos equipamentos e trabalhar com doações para instituições que a gente apoia, etc. E é o que a gente já vem fazendo agora na Circula também. E a parte de governança veio junto com tudo isso. A gente aprendeu bastante com o próprio trabalho, com essas corporações, enfim, com empresas, e a gente entendeu o tamanho do problema que é você não ter a rastreabilidade dos resíduos que você gera, você se preocupar com a segurança dos dados que estão dentro daqueles resíduos, enfim. Então, tudo isso vem com bastante controle, enfim, e alguma rigidez nessa parte de governança. Acho que é isso. Perfeito, Lucas. Muito obrigada. E para fechar esse primeiro bloco, Daniele Páscoa. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão caro para a gente aqui no Parque Tecnológico. Eu sou Daniele Páscoa, mais conhecida como Dani Páscoa. Estou como coordenadora de ESG do Parque. A Gabi, né, faz parte da minha equipe. Tem mais pessoas da minha equipe aqui que também vieram me prestigiar e prestigiar o evento. O ESG, ele vem para mim na forma do S. Então, o meu primeiro contato com o ESG é no S, né, no social. A minha formação de base, né, a graduação, é em Ciências Sociais, então, né, eu sou social na veia, em todos os sentidos. E a minha trajetória ele foi me conduzindo um pouco também para essa área, né? Então, eu trabalhei na PUC, numa incubadora de empreendimentos sociais, então eu coordenava os projetos que a gente desenvolvia em comunidades para desenvolver empreendimentos sociais. Quando eu trabalhei na Fiocruz, eu também estava ali acompanhando projetos sociais envolvidos, né, que a gente chama aqui dentro da Universidade de Extensão, né, então, que era desenvolvido em todo o território brasileiro. E eu fazia todo esse acompanhamento desses projetos. E quando eu venho para o parque, aí o ambiental e a governança, né, se entrelaçam com esse S, né? E a gente começa a pensar o parque a partir desse tripé, né? Então, como que a gente coloca na nossa gestão a preocupação com os nossos impactos, sejam eles ambientais, sociais, da nossa operação em si, né? Então, o ESG ele vem para mim pelo S. Perfeito, Dani. Acho muito legal que cada um de vocês teve uma experiência própria com a ESG, mas é curioso como mesmo para quem diz minha formação não tem a ver com sustentabilidade inicialmente, afeta todos nós e acaba entrando nos nossos negócios, no nosso dia a dia, né?
Antigamente sempre tinha muito essa fala, né? Não, porque no futuro as mudanças climáticas vão ser terríveis. No futuro a gente vai ser afetado por isso, por aquilo. E o futuro já chegou, é hoje, né? Então, quando a gente pensa num Brasil do futuro, a gente tem que pensar também no Brasil do hoje. O que a gente está construindo hoje e como que a gente está lidando com esses efeitos. Então, queria fazer uma pergunta rápida para vocês, né? Já que a gente está aqui nessa casa de ciência e tecnologia, né? Como essas novas tecnologias, essas tecnologias emergentes, têm impactado vocês, a sua área de atuação, né? Principalmente no sentido da sustentabilidade do social. Porque a gente pensa muito em chat GPT, carro elétrico, bicicleta, mas como isso tem chegado no seu território e como isso tem chegado na sua comunidade? Então, para começar, Everton. Essa pergunta é muito boa, e aí eu começar a responder, eu acho que, na verdade, eu acredito, né, que elas impactariam mais quanto mais pensadas junto da população, mais diretamente atingida. E aí, quando a gente fala de mudanças climáticas, já é sabido, né, que quanto mais vulnerabilizadas as populações estão, mais sujeitas a sofrer esses impactos elas estão, é que a gente começa a pensar, e eu acho que a gente já está fazendo esse movimento, inclusive o Parque Tecnológico está num projeto em parceria com a Rede da Maré, né, um projeto grande, robusto, como eu estava conversando com a Dani, de pensar as soluções a partir do conhecimento, ou pelo menos levando em consideração também os conhecimentos produzidos no território. E eu acho que isso tornaria mais efetivo, né, o uso dessas tecnologias emergentes ou inovadoras que muitas vezes estão lá no dia a dia das pessoas, né? A gente estava falando disso, dos chuveiros, né? A maré, só para vocês terem uma ideia, a gente fez no ano passado um diagnóstico que a gente levantou que a maré chegou a ter, ao mesmo tempo, assim, 4 graus de diferença em relação ao Galeão, por exemplo, que é do lado da maré. E, enfim, do quanto que é importante a gente produzir diagnósticos a partir da nossa perspectiva, porque... E aí, estava conversando sobre isso com a Dani, né, que as pessoas colocam chuveiros nas esquinas, porque as pessoas podem até não ter a dimensão de que na maré está 4 graus mais quente do que está no Galeão, que é do lado. Mas as pessoas estão sentindo. Então, mais do que elaborar sobre, as pessoas têm a sensação do calor e elas estão pensando em soluções possíveis, simples e baratas. Então, o que eu queria trazer é assim, de como a gente fazer o melhor uso dessas tecnologias emergentes é a gente, de fato, ter um processo de escuta do próprio território que está sofrendo os impactos de maneira mais direta. Muito obrigada, Everton. Sua fala é muito interessante, porque ano passado a gente teve um evento chamado Circulo FRJ. Para quem tiver interesse, está no nosso YouTube, em que a gente teve o Bruno Temer, da MJV, participando. Ele fala muito sobre essa questão da sabedoria ancestral. Muitas vezes a gente quer reinventar a roda para aplicar conceitos que os nossos pais, os nossos avós já sabiam e utilizavam. Então, eu queria saber, Lucas, como que a MJV tem levado esses conceitos, né, para o dia a dia também? A gente, na Circula, a gente pega, acho que, a parte boa e a parte ruim das tecnologias, né, emergentes. E a parte ruim, começando, né, pelo ponto negativo, é uma geração cada vez maior de resíduo eletroeletrônico pela questão da obsolescência percebida, né? E acho que não só da obsolescência programada, acho que todo mundo já conhece, né, um pouco esse conceito. As coisas, elas têm uma certa durabilidade, elas foram feitas para durar X tempo, para você ter que consumir mais, né, e consumir novos equipamentos. Mas agora, com um avanço tecnológico tão grande, você tem a obsolescência percebida também, que às vezes, você tem coisas que estão funcionando ainda, elas não apresentam qualquer tipo de problema, mas você quer algum aparelho que seja mais novo para poder utilizar certas tecnologias que você não consegue com o seu aparelho antigo. Às vezes é o seu sistema operacional que deixa de funcionar, etc., né? E o seu celular atual, o seu computador atual, você não consegue usar a inteligência artificial que você precisa, enfim, não sei. E isso gera um descarte de resíduos eletroeletrônicos muito maior.
A gente vê, a gente sente isso, né? Porque a gente vê lá o nosso galpão enchendo. Por uma perspectiva de negócio, para a gente é bom, né? Porque a gente se coloca como solução para isso, né? Então dá a destinação correta para o que a gente recebe, mas a gente sabe que o Brasil descarta corretamente 3% de todo o resíduo eletroeletrônico que é gerado. A gente está falando de mais de 2 milhões de toneladas. Então, assim, é bem pouco. O que a gente faz ainda é bem pouco perto do total e a gente sabe que boa parte desse material ele está sendo descartado incorretamente. Agora falando da parte boa, né? De como é que essas tecnologias ajudam a gente a enfrentar esses desafios. Hoje você tem alguns tipos de inteligência artificial que já identificam dentro do material que é processado dentro do galpão o que tem de metais preciosos, metais não ferrosos e tal, e que devem ser recuperados, né? E aí falando de recursos finitos, né, cara, você tem em certa proporção ouro, paládio, platina, etc., que são recursos finitos. Se você não tira, depois que acabar, acabou, né? E você não tem mais de onde tirar. Então, se você não reciclar, se você não trouxer esses materiais de volta para a cadeia produtiva, eles simplesmente deixam de existir. Então a gente tem isso, a gente tem a internet das coisas que facilita bastante a rastreabilidade da cadeia, blockchain, enfim. Então a gente consegue saber o ciclo de vida completo dos equipamentos e saber de onde ele veio para onde ele foi, né? E conseguir responsabilizar as empresas que são responsáveis por ter que dar essa destinação correta, né? Então, se uma fabricante produz, sei lá, X toneladas de material, ela tem que se comprometer a dar a destinação correta a partir disso. Então, são tecnologias que ajudam nessa parte também. E aí a gente tem alguma coisa de ciência de dados também, que ajuda bastante a gente, principalmente na parte de logística reversa, previsibilidade de demanda, né, das nossas coletas. A Circula se coloca como uma empresa de reciclagem, né, de destinação correta de resíduos eletroeletrônicos, e isso a gente realmente faz. Mas talvez a gente seja ainda mais uma empresa de logística, né? Porque a gente faz as coletas na casa das pessoas e recebe essas demandas e numa cidade onde, por exemplo, 40% dos CEPs não são nem atendidos pelos Correios. Então é um desafio grande e a gente utiliza bastante tecnologia para traçar as nossas rotas, otimizar as rotas, etc. Então ajuda bastante nesse sentido também. Perfeito. Acho que é muito interessante essa visão, né, da correlação, né, entre os impactos positivos e negativos, porque muitas vezes a gente vai ver a questão dessas letrinhas, né, o social se colocando contra a sustentabilidade, contra a governança, porque tem toda uma questão, né, como é que eu tenho um negócio que seja sustentável, porque a gente tem um viés econômico, né, que também é importante, mas que também não afete o meio ambiente. E essa questão da logística reversa tem sido muito interessante. Então, para a gente fechar esse bloco, eu queria saber, Dani, para você, como você responderia essa questão? Eu acho que o ponto básico é a gente pensar um pouco no que é o parque tecnológico, né? A gente, como a Aline falou mais cedo, nós somos esse ambiente que conecta, né? Conecta a universidade, então os saberes produzidos dentro da universidade, né? À disposição das empresas que estão aqui também produzindo tecnologias, né? E essas tecnologias elas são muito bem-vindas para a gente. É o que a gente espera. A gente espera que a gente tenha soluções para os problemas da sociedade. Então, quando eu penso em tecnologias, novas tecnologias emergentes, eu acho que a gente está falando de como que a gente está servindo a sociedade, sabe? Como que a gente está, como o Everton falou, como que a gente está escutando quais são as necessidades que a gente precisa alcançar e que respostas a gente está dando, sabe? E o parque, ele é esse ambiente, a gente costuma dizer que a gente é um laboratório vivo, né? A gente é esse ambiente de experimentação, onde a gente tem 350 mil metros quadrados que a gente disponibiliza para que sejam testadas novas tecnologias, né? É um local controlável, então onde a gente pode estar entendendo o quanto que aquilo dali gera escalabilidade, né? E como que aquele produto ele pode de fato chegar na sociedade. Então, para a gente isso faz parte do nosso core, né? Do nosso ser, do nosso existir. Perfeito, Dani. Até porque o nosso existir passa muito pelo conceito de inovação, né? Inovação, como que a gente fala de inovação sem falar de risco? E toda vez que a gente vai investir numa nova tecnologia, numa nova solução ou co-criar alguma coisa,
precisa sempre de uma pontinha de fé que aquela pesquisa, aquela ideia, aquele projeto vai dar certo. Então eu queria fazer um bate-bola rapidinho com vocês, né? Dani representando a academia, Lucas, as corporações e Everton, as comunidades dos territórios, sobre como vocês lidam com o ceticismo. Muitas vezes as pessoas acreditam que não faz sentido investir nisso porque é só greenwashing. Ou será que isso vai dar certo? Será que isso faz sentido? Ou muita gente que tem medo das tecnologias porque acha que, meu Deus, eu vou perder o meu emprego para a inteligência artificial. Como que a gente pode correlacionar isso, né, com as soluções e como vocês lidam nos projetos de vocês com esse ceticismo? E aí, Dani, Lucas, Everton. Eu acho que a gente está enfrentando isso há alguns anos, né? A sustentabilidade, ela começa a ser discutida ali na década de 70. O ESG, ele surge, né, você começa a falar de ESG nos anos 2000. E a gente começa a, de fato, discutir o ESG a partir de 2014, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente já fala sobre isso há muito tempo. E como você falou, Gabi, as mudanças climáticas, ela não é o futuro, ela está aqui, ela é agora. A gente está vivendo desde ontem ela. E agora, cada vez mais no nosso dia a dia. Então, assim, é muito difícil você não ter mais argumentos para conversar, dialogar com quem é cético com relação aos impactos que a gente tem, né, do nosso papel, na nossa ação no nosso planeta, dos impactos que a gente gera na nossa existência, né, na forma como a gente se apropria do nosso planeta. Então, eu acho que a gente tem muitas ferramentas hoje para lidar com esse ceticismo e eu espero que a gente tenha cada vez mais. Perfeito. Lucas? Eu acho que a primeira forma da gente talvez combater, né, esse ceticismo seja através de educação e conscientização. E a gente tenta ter uma atuação forte em escolas, porque a gente entende que o jovem, né, a criança, eles são talvez os principais formadores de opinião dentro de um lar, né, de uma casa, de uma residência, porque eles vão trazer o que eles aprendem na escola e tal, e eles vão tentar colocar em prática, enfim, o que eles aprenderam. Então a gente faz bastante gincana em escolas, a gente procura trazer essa conscientização sobre o que é o lixo eletrônico, os perigos do descarte incorreto do lixo eletrônico, né? Por que ele tem que ser descartado da forma correta, etc. Porque a gente sabe que essas crianças vão se engajar e vão levar isso para os pais, etc. E eles servem como multiplicadores. O segundo ponto, eu acho que é talvez ter uma ação gradual, né? E ir por etapas. Ninguém que, sei lá, não faz nem coleta seletiva em casa vai virar o Capitão Planeta, né, na semana que vem. Isso não existe. Então, a gente tem que começar com pequenos passos, né, e ações concretas e tal, e ir evoluindo a partir daí. E eu acho que o último ponto talvez seja mostrar resultado, né, concreto. Acho que isso vale mais, talvez, do que qualquer coisa, né, mostrar que vem dando certo e por que vem dando certo, né, e aí você acha que consegue combater o ceticismo dessas pessoas que acham que talvez não sirva para muita coisa, ou que precisa ser sempre subsidiado porque o ESG não para de pé financeiramente e tal. Então, mostrar resultados na prática, eu acho que é o que talvez mais funcione. Perfeito, Lucas. Eu sempre gosto de pensar, né, que a sustentabilidade serve para servir ao social. E a governança é para a gente ter certeza de que esses resultados são reais e ter a divulgação desses cases de sucesso, essas experiências, é o que estimula outras pessoas, né, a pensar que, ok, é mais do que um discurso. Então, para a gente fechar esse bloco, Everton. Eu não sei, parece que... agora está melhor. Então, como é que a gente pode lidar com o ceticismo? Eu peço desculpas, mas eu vou de novo bater nessa tecla que é com participação. E aí eu vou trazer 2 exemplos práticos, não necessariamente na área de tecnologia, dessa tecnologia, né, que é muito comum da gente falar, mas de uma tecnologia
em saúde, a gente em 2020 promoveu uma campanha de vacinação na Maré. Não sei se vocês ficaram sabendo, teve um projeto chamado Vacina Maré. E a gente, naquele momento, né, governo Bolsonaro, muita resistência ao processo de vacinação contra a Covid. A gente conseguiu vacinar 14% da população em idade a ser vacinada na Maré. Como é que a gente consegue essa adesão? Assim? E aí isso virou um estudo de caso mesmo, assim, de sucesso a adesão à vacinação de Covid. Enfim, a gente tem publicação na Lancet, por exemplo, sobre essa experiência do Vacina Maré. E a gente consegue fazer isso porque é um movimento que vem de dentro. Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente coloca, né, como um fator de sucesso da adesão da população a se vacinar contra a Covid, na Maré, que foi diferente de todas as outras experiências Brasil afora, é o modelo de participação de governança. Então, assim, não era a Fiocruz chegando e impondo a vacina. Era uma vacina produzida pela Fiocruz, mas que estava chegando, e o mobilizador não era um técnico da Fiocruz que é de fora e que vai passar o processo de vacinação e vai embora. Era o Edu, era eu, eram outras pessoas que eu posso confiar de tomar essa vacina, mas é uma tecnologia nova, todo mundo desconfiado, né? Em muito pouco tempo essa vacina realmente funciona, tinha as fake news, né, de que ia virar jacaré, enfim, coisas desse tipo. E como é que a gente vence isso? É o seu vizinho falando para você, não pode vacinar. Eu estou vacinando e eu vou continuar aqui depois do Covid, eu vou continuar morando aqui, então tem uma legitimidade de falar sobre isso e uma confiabilidade que eu posso diferente de ser um técnico da Fiocruz falando que a tecnologia é válida e que, portanto, é confiável. Exato. E aí linha do que... Desculpa, eu sou muito ruim com o nome. Lucas trouxe que e aí uma outra experiência acho que agora melhorou, né? Que é o Ecoclima, que é um projeto que a gente está desenvolvendo. A gente está formando 24 jovens moradores da Maré em diferentes níveis estudantis. Então tem desde gente que está na graduação, em diferentes cursos, até um menino de 16 anos que está no ensino médio. E a gente está formando essa galera em jovens agentes climáticos e está desenvolvendo 4 protótipos para resolver problemas que a gente já diagnosticou no território, como eu disse anteriormente. Então, a gente vai construir, por exemplo, um biodigestor com tecnologia de wetland, e a gente vai fazer isso num espaço, em frente a um espaço de cultura que a gente tem, onde amanhã vai rolar o evento. A gente vai produzir um telhado verde na casa de uma moradora, e aí, óbvio, isso vai gerar resultado, mas a gente está produzindo um teto verde não da maneira mais convencional, a partir das questões particulares da Maré e, de alguma maneira, adaptando a realidade de lá, sabe? Então, vai ter que ser um telhado verde mais leve, vai ter que ser um telhado verde adaptado para outras realidades que não essa mais convencional, mais pesada, por exemplo. Outra coisa que a gente está fazendo também, a gente vai construir eu falei do biodigestor, uma composteira, e a gente vai fazer isso numa escola de ensino fundamental, do primeiro segmento. Então, não é construir na escola, é construir com a escola, para isso, inclusive, depois ter sustentabilidade, o próprio corpo docente da escola, corpo de pais, né? A própria comunidade escolar, quando o projeto se encerrar, que vai se encerrar em janeiro, dê continuidade a isso. E o outro protótipo é a recuperação de 1 hectare de área de mangue na Baía de Guanabara, no entorno da Maré. Então, são soluções, em princípio, simples, mas que a gente quer mostrar é possível fazer, é possível gerar resultado e é possível fazer isso de maneira pedagógica e de maneira a envolver a própria população. Perfeito, muito legal. Gostei muito da visão que vocês trouxeram sobre o papel do jovem, das lideranças comunitárias. E assim, a Redes é um dos casos mais incríveis que eu já vi de liderança comunitária que é abraçada pela comunidade.
E acho que vem muito desse processo de cocriação de projetos, de negócios e também da confiabilidade. E aí eu queria saber como vocês, Everton, dentro da Redes, lidam com essa questão de conexões e relacionamentos confiáveis com o governo, com outras empresas, com ecossistemas de inovação, como é o caso do parque. Como são os processos para vocês? Quando eu apresentei a Redes, eu falei dos 5 eixos programáticos, eu acabei não falando do nosso processo metodológico. Então, tudo que a gente tem hoje, em torno de 60 projetos sendo desenvolvidos nesses 5 eixos temáticos, e além desses 5 eixos, a gente tem também mais 3 equipamentos, que a gente chama de equipamentos intereixo, que trabalham outras dimensões, muito a partir da perspectiva do que o território traz para a gente. Não é a gente que decide o que a gente vai trabalhar, e sim o território a partir das demandas. Então, a gente tem também a Casa Preta da Maré, que trabalha as dimensões étnico-racial. 62% da população da Maré é composta de pessoas pretas e pardas, né? A gente tem a Casa das Mulheres da Maré, que, enfim, historicamente a Maré tem uma luta muito forte em relação às mulheres, né, no sentido de estar liderando lutas por conquistas do território. E também um outro espaço, que é o Espaço Normal, que trabalha com população em situação de rua e que faz uso abusivo de álcool e outras drogas, com a perspectiva da redução de danos. Mas eu estou falando disso tudo para, na verdade, falar do processo metodológico. Todos os 60 projetos que a gente desenvolve têm que ter essas 4 dimensões metodológicas desenvolvidas. A primeira delas é a produção de conhecimento. Então, a gente não faz nada no território que não esteja baseado em evidências, em dados que justifiquem aquela ação. A gente, por exemplo, fez um censo, lançou em 2019. E a partir do censo, por exemplo, a gente consegue ir na prefeitura e falar, olha, tem X crianças de tais faixas etárias localizadas em tais favelas e a gente precisa de pelo menos mais 19 escolas na Maré. E a gente consegue isso com a fábrica de escolas da segunda gestão do Eduardo Paes. Então, primeiro aspecto é a produção de conhecimento. O segundo aspecto metodológico que todos os projetos têm que desenvolver é a mobilização do território, porque a gente, na verdade, durante muito tempo a gente afirmou isso, que o nosso desejo era que a rede não precisasse existir. A gente mudou um pouco isso, assim. A gente acha que, mesmo que esteja tudo bem na Maré e tudo funcionando como tem que funcionar, e o poder público atuando como tem que atuar, eu acho que é necessário a pressão para, inclusive, essas coisas continuarem acontecendo. Mas o nosso desejo é que o morador se sinta protagonista desse processo de lutas dele e tome a frente disso. E um outro aspecto ainda nesse viés metodológico é a articulação de parcerias, porque a gente já chegou a essa conclusão de que a gente não vai conseguir mudar a realidade de maneira robusta, né, de uma maneira consistente, sozinho. Então, por exemplo, mais uma vez eu trago o exemplo da pandemia. A gente não é uma instituição de saúde, mas a gente conseguiu ofertar testagem para o morador da Maré, a gente conseguiu promover um processo de vacinação em que o resultado do processo de vacinação, por exemplo, é que de outubro de 2021 a janeiro de 2022, naquele pico da Ômicron, por exemplo, a gente teve 0 mortes por Covid registradas no território, porque você tinha 99,14% da população vacinada. Mas a gente não é uma organização de saúde. Então a gente vai atrás da Fiocruz, que é nosso vizinho, a gente vai atrás da UFRJ, a gente bate na porta da prefeitura. Então, para a gente trabalhar em rede, inclusive por isso o nome da Redes é Redes de Desenvolvimento da Maré, quem é da Redes se diz tecedor, porque o que a gente faz é tecer as redes necessárias para a garantia dos direitos dos moradores da Maré e a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Incrível, Everton. Eu realmente tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês e acho que é muito legal essa construção de redes. E é um pouquinho também do que a gente tenta trazer aqui para esse ecossistema, né? Então, para o parque, para as nossas empresas, estar conectado com iniciativas como a da Redes é incrível e acho que vem muita coisa boa por aí. E Lucas, vocês na Circula também têm conexões, né, com outras iniciativas. Você já mencionou uma que vocês fazem nas escolas. E vocês estão aqui num ambiente de conexão da UFRJ. Eu queria saber sobre esses 2 vieses, né? Como que vocês lidam com essas interações e relacionamentos?
para a gente, e se colocando como uma empresa de logística reversa, né, de gerenciamento de resíduos, essas conexões com todas essas esferas são muito importantes para a gente. Então, o aspecto governamental é fundamental porque é ele que rege, né, o que tem que acontecer. Então, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Acordo Setorial de Logística Reversa, de Eletroeletrônicos, enfim, normas brasileiras, ABNT. Então, como que isso deve ser feito? Quem faz é o poder público, né? Então, ele tem que regulamentar e ele tem que fiscalizar. E a gente não consegue existir sem que isso aconteça. Por outro lado, falando um pouco do parque tecnológico, né, e da academia, e como é que essas coisas se relacionam com a Circula. Para a gente é fundamental, né, tá num espaço como esse aqui dentro do parque, tá num evento como esse, porque vocês, né, como vocês falaram, vocês se colocam como um ecossistema que cria conexões entre os diversos atores, né? Então a gente já conseguiu isso estando aqui dentro do parque, seja participando de eventos, né, junto com vocês, etc. Isso para a gente é muito importante, né? Tá dentro de um parque tecnológico dentro da UFRJ, por exemplo, possibilita a gente várias coisas. A gente sabe que a academia, né, a universidade é muito importante para colocar, desenvolver tecnologias e colocar inovação no mercado. A gente tem, cara, muita gente fazendo isso muito bem aqui dentro da UFRJ. A gente tem o CETEM, por exemplo, o Centro de Tecnologia Mineral. A gente atua muito junto deles e em contato direto. E as escolas, né, como você mesmo falou, a gente precisa desses agentes multiplicadores. E a gente tem também o terceiro setor, que é muito importante pelo propósito que a gente quer ter, né, que a gente tem, e que não, assim, a Circula gostaria muito a gente apoia e gostaria de apoiar muito mais, por exemplo, a inclusão digital, né, o letramento digital, mas não é a gente que faz isso, é o terceiro setor. Então, a nosso cargo fica achar boas instituições, enfim, boas conexões, para que a gente consiga apoiar de alguma forma a essas instituições, essas organizações fazerem isso, né? Então, cara, a gente já conseguiu recondicionar e doar centenas de notebooks, né, de computadores. A gente já mandou notebooks para aqui no Rio de Janeiro bastante, né, mas até para a Amazônia, enfim, para projetos que a gente apoia lá. Não é a gente, né, que atua na ponta, mas a gente precisa dessas organizações atuando para que a gente consiga aumentar o impacto, enfim, que a gente tem de alguma forma. Perfeito, Lucas. Acho muito legal que você traz todo esse viés da responsabilidade social, né? E de como as empresas podem colaborar para esse novo futuro, esse futuro verde. Então, eu queria saber, Dani, na sua visão, né? Você que teve experiência muito trabalhando com o S em diferentes organizações, né? O que você vê de mudanças entre a academia e o corporativo? E o que você vê acontecendo também em termos de inovação social? O que muda da responsabilidade social para a inovação social? Nossa, essa pergunta ela é bem capciosa, assim, porque mudanças, né? Assim, eu acho que a gente tem estado como aquela pergunta anterior que você fez, né, sobre o ceticismo, né? Não tem como voltar atrás. E eu acho que as empresas elas têm percebido isso e elas têm assumido mais compromissos com relação aos seus impactos, sabe? Então, é isso. A gente está avançando e aí a responsabilidade social ela continua existindo, mas tem impactos que são muito grandes e só a responsabilidade social não dá conta, sabe? Você precisa ter uma ação mais efetiva ali no seu entorno, nas suas comunidades, né? no ambiente em que você está impactando, né? A inovação social, ela surge nesse bojo de você tentar trazer com que a solução ela venha do território, sabe? Então, assim, a gente está nesse projeto com a Rede da Maré, né, que o Everton comentou.
tentando construir isso, né? Então, como que a gente entende, né? Como que o território entende as questões que precisam ser trabalhadas e desenvolvidas, né? Que possam melhorar a qualidade de vida dos seus moradores, e como que a academia pode estar ali apoiando durante esse processo, sabe? É uma construção, e é algo que a gente aprende tanto quanto a gente leva o que a gente pensa aqui dentro, sabe? Amanhã, por exemplo, a gente vai estar o Everton falou do evento de amanhã, né? Na pré-conferência de mudanças climáticas da Maré. E a gente vai lá para ouvir, porque a gente quer aprender. Eles já fizeram um estudo sobre mudanças climáticas do território, sabe? E a gente está fazendo isso agora aqui no parque. Então, como que a gente pensa como vai estar esse ambiente que a gente está vivendo aqui, esses 350 mil metros quadrados, como que a cidade universitária vai estar daqui a 30 anos, daqui a 70 anos. E eu vejo que a inovação social, ela faz com que a gente dê esse salto, sabe? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que eu fui dando várias voltas aqui, mas é isso. Eu acho que a gente precisa olhar para os nossos impactos de forma objetiva e construir a solução junto com quem está sendo impactado. Não só respondeu, como criou várias outras questões, né? Eu acho que o mais legal de trabalhar com sustentabilidade é que muitas vezes as respostas não estão definidas. E é muito sobre esse processo de não só criar, mas co-criar, validar com os pares, com as pessoas afetadas por essas ideias, como que isso vai funcionar na prática, né? Então, eu queria saber, Everton, como que você vê essas mudanças, né? E quais são os desafios e oportunidades que você enxerga, né, nesse desenvolvimento da ecoinovação e da inovação social, pensando nos territórios aqui do Rio de Janeiro? Os desafios são muitos. E eu enxergo que, ao mesmo tempo que eles são desafios, eles são também oportunidades. Então, por exemplo, faltam muitas políticas públicas, né, em território de favela e periferia. Isso é complicado, assim, isso dificulta muito a gente. Como é que a gente vai falar de meio ambiente? Como é que a gente vai fazer educação ambiental nas escolas? E aí, trazendo um dado recente, infeliz, a gente, na Maré, em 2024, teve 38 dias de operações policiais. São 38 dias, são 34 dias, são 38 dias de operação, mas teve operação, inclusive, final de semana. Mas são 34 dias a menos de aula para os alunos moradores da Maré. E aí, como é que você coloca na grade educação ambiental se o aluno não está conseguindo acessar português, matemática? Não que educação ambiental não seja urgente, não seja importante, mas não está tendo aula de nada. E aí, como é que você consegue fazer um trabalho na escola? A gente está com esses 24, né, jovens trabalhando, e a dificuldade da gente montar uma agenda e cumprir essa agenda para a construção, por exemplo, da composteira, com 38 dias de operações policiais, é uma dificuldade imensa. Então, são vários desafios, né? São várias outras urgências que se impõem para, enfim, como mais urgentes do que a questão ambiental, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo que isso é um desafio, né, a falta de políticas públicas, né? Como é que você vai falar? É isso, como é que você vai falar de coleta seletiva? Eu posso separar o lixo da minha casa de maneira mais correta possível. Vai vir o caminhão da Conlurb, vai juntar tudo e vai jogar junto com resíduo orgânico. Então, essa falta de políticas públicas, ao mesmo tempo que é um desafio, é também uma oportunidade, porque é uma coisa, mais uma vez, desculpa ficar citando a saúde, porque até o ano passado eu era coordenador do eixo de saúde. Mas eu vou trazer um exemplo da saúde, de novo, que é uma das coisas que a gente explica um pouco esse sucesso da campanha de vacinação, é que você tem uma ausência de políticas públicas de saúde tão fortes
que quando alguma coisa positiva, ou alguma política pública positiva de saúde chega, as pessoas aderem. Porque, diferentemente do cara que mora em Copacabana, que tem o direito, né, ou pode fazer a escolha de se vacinar ou não, porque ele tem toda uma estrutura de saúde que dá conta dele, inclusive uma estrutura sanitária que dá conta dele não pegar Covid com mais facilidade do que o morador da Maré. O morador da Maré, ele tá feliz, muito feliz, assim, para não falar palavrão, ser politicamente correto, ele tá muito feliz que ele tá tendo a oportunidade de se vacinar na frente do cara que é morador de Copacabana. Então, como eu disse, eu acho que ao mesmo tempo que essas vulnerabilidades tornam muito mais desafiador, né, o trabalho e fazer discussões ambientais, por exemplo, é também uma oportunidade de você desenvolver pequenos casos de sucesso e mostrar que é possível e as pessoas aderirem, porque, enfim, falta tanto que o que tem, o que chega, na verdade, é mais facilmente abraçado. Muito obrigada, Everton. Acho que é bem interessante essa visão, né, de transformar o pouco que se tem em suficiente para compartilhar. E eu queria saber, Lucas, vocês trabalham com um modelo de negócios, né, que pega esses passivos ambientais e transforma em ativos financeiros. Então, como que vocês fazem para conciliar essa visão com os negócios, né? E o que você diria para outras empresas que querem empreender com esse conceito? Bom, pegando um pouquinho da fala aqui do Everton, como a gente tem muitos desafios, né, e a gente acaba tendo muitas oportunidades também, principalmente na área de sustentabilidade. Como talvez o poder público deixe a desejar em tantas frentes, acaba abrindo espaço para que empresas possam atuar nessas frentes, enfim, nessas áreas e inovarem também nessas áreas. A gente tem vários exemplos legais, tem o pessoal do ciclo orgânico, né, que faz a coleta do resíduo orgânico, a compostagem, etc. E, enfim, dá para citar um monte aqui. E acho que falando um pouco, né, da gente, como você falou, é uma empresa, então é um negócio, a gente tem funcionários, enfim, a gente precisa arcar com todos os custos relacionados a uma empresa, impostos, etc. Então o negócio ele precisa parar de pé financeiramente, né, e para a gente conseguir investir, crescer, etc. E é também uma responsabilidade, né, porque o resíduo eletroeletrônico ele tem muitas particularidades. A gente tem dificuldade. Quando você recicla talvez uma garrafa PET, uma latinha de alumínio, né, você tem ali 100% de alumínio, 100% de plástico PET. Quando você pega um equipamento eletroeletrônico, você tem ali 60 componentes da tabela periódica. Então, é meio difícil de fazer essa manufatura reversa, enfim, é uma cadeia complexa. E, ao mesmo tempo, você tem metais pesados, você tem chumbo, você tem mercúrio, enfim. Então, tem coisas que precisam ter a destinação correta para não agredir o meio ambiente também. Então, é um passivo ambiental, né? E tem que ser tratado como tal. A gente precisa fazer isso de forma muito responsável para acabar, às vezes, não criando um problema maior. Mas a gente vem, enfim, tentando crescer. O equipamento eletroeletrônico ele ainda está muito armazenado na casa das pessoas, né? Então, não é que todo esse material eletroeletrônico ele esteja sendo descartado de forma incorreta. Ele simplesmente não está sendo descartado, ponto. A grande maioria, acho que todo mundo tem em casa, cara, uma gaveta aí de fio, de controle remoto, né, de carregador. E até, cara, comigo que trabalha com isso, quando, né, sendo meio policiado, daqui a pouco eu tô lá com uma gaveta cheia de carregador antigo e tal. Então, o primeiro trabalho é de comunicação, né, e apresentar o trabalho da Circula para as pessoas. Então, é uma parte do que a gente está fazendo aqui, por exemplo, e de educação ambiental, de falar para as pessoas que, cara, elas têm uma solução que é gratuita, que é prática, que é segura. Tá? A gente faz descarte, a gente faz coletas domiciliares, sem custo. A galera agenda em 2 dias, um dia a gente vai lá e coleta. E
e dá toda a transparência, né, rastreabilidade e tal do resíduo. Inclusive, a gente se compromete a descartar corretamente até os passivos ambientais, né, o que, por exemplo, gera custo para a gente. Pilha é um problema, lâmpada fluorescente, que a gente recebe muito, cartucho de impressora e tal, são resíduos que têm componentes tóxicos, né, e que a gente se compromete a dar a destinação correta. E aí a gente tem a outra ponta, que é todo mundo aprendeu na escola, talvez, dos R's, né, da sustentabilidade, e o da reciclagem ele está lá no fundo, né? Então a gente tem várias outras ações antes da reciclagem que a gente pode fazer, né? De repensar, de reutilizar, que é o que a gente tenta fazer com aumento da vida útil, com recondicionamento, com a doação de equipamentos. E, enfim, a gente está no início da caminhada, a gente sabe que é um processo longo, mas a gente vem conseguindo, a gente vem estando... acho que a gente está feliz com o resultado que a gente vem obtendo. E a gente está muito orgulhoso de ter vocês aqui no ecossistema. A primeira coisa que eu penso aqui é que já fica o dever de casa, inclusive para mim, que tem um quartinho da bagunça lá em casa, de reunir todos os controles remotos, fios, pilhas, todos os eletroeletrônicos e contactar a Circula, que está fazendo um trabalho incrível nesse segmento. E assim, como economista, o meu desejo é que surjam cada vez mais negócios com essa pegada. Então, assim, parabéns pelo excelente trabalho. Enquanto a gente se prepara para o nosso último bloco de perguntas, queria lembrar ao nosso público que basta escanear o QR Code e já mandar suas dúvidas. Então, para a gente fechar aqui, eu queria que vocês falassem, se vocês pudessem dar um conselho para quem quer começar a entender mais e praticar mais os conceitos de sustentabilidade social, econômica, financeira e governança. O que vocês diriam? Tanto da parte como cidadão, eu acho que vocês vão ter uma visão muito interessante, como empresa e também como profissional. Como que você pode levar isso para o seu dia a dia? E aí, para começar, Everton. Então, eu sempre vou pelo caminho pedagógico, pelo caminho da educação. Eu acho que a gente precisa pulverizar esses conceitos, sabe? Popularizar esses conceitos. Porque, como eu comecei a dizer, a gente na rede trabalha com ESG desde a década de 80, desde que surgiu o conceito. E a gente precisa se apropriar dele, popularizar, para ele deixar de ser um bicho de 7 cabeças, né? De ser uma sigla só e realmente as pessoas entenderem o sentido disso tudo. Então, eu acho que um caminho é, né, a gente continuar promovendo espaços como esse em diferentes lugares, em diferentes escalas, para que a gente consiga... O que a gente conhece, a gente consegue trabalhar melhor, né? Consegue refletir melhor a partir do que a gente conhece. Então, eu acho que seria isso, assim, levar esse conceito para mais lugares possíveis. Obrigada, Everton. Lucas? Bom, acho que conselho seria de buscar conhecimento, compartilhar conhecimento, né? Acho que empresas são compostas de indivíduos, né? Então, acho que para uma empresa começar a fazer o certo, as pessoas precisam começar a fazer a coisa certa. E se você sabe que o que está acontecendo está errado, de repente, cara, vale a pena buscar como é que isso poderia estar sendo feito da forma certa, né? Isso falando de gestão de resíduos, coleta seletiva ou qualquer outra coisa ligada ao tema de ESG. E uma vez que você tem esse conhecimento, eu acho que é o seu papel de compartilhar esse conhecimento, né? Não adianta só você fazer a coisa certa, você precisa apontar para, eventualmente, quem esteja fazendo a coisa errada e falar que aquilo também está errado de alguma forma. E acho que a última coisa, talvez, é buscar conexões, né? É procurar estar em espaços como esses, ou seja, para adquirir conhecimento, para compartilhar conhecimento, e você acaba sendo bastante o produto, né, do meio, das pessoas com quem você convive e tal. Então, estar junto de pessoas, de empresas, de organizações que estejam fazendo coisas certas, de boas práticas, etc. Eu acho que é fundamental também. Perfeito. Dani? Eu acho que a forma como a gente consome, ela é bastante poderosa. Então, se a gente procura entender daquelas empresas que a gente consome, se elas seguem, né, se elas trabalham o ESG, né, no seu negócio, né, no seu core do seu negócio,
se ela não emprega trabalho escravo, se ela não desmata, se ela não queima, sabe? Se ela tem a logística reversa dos seus produtos, porque é ela que está colocando no mercado, apesar de você estar consumindo. Então, assim, eu acho que a gente tem um poder de cobrar. E para isso, né, muito do que os meninos falaram aqui, a gente precisa ter conhecimento. Então, acho que a gente buscar conhecer mais sobre os nossos impactos, sobre os impactos que o que a gente consome gera, faz com que a gente também consuma de uma forma mais consciente e a gente consuma de empresas que, de fato, estejam preocupadas, né, com a sobrevivência das gerações futuras, né? Que é isso que fala a sustentabilidade, é como que a gente existe sem possibilitando com que as próximas gerações existam da mesma forma que a gente, né? Então, assim, acho que é isso, buscar conhecimento e entender o que está consumindo, né? Perfeito, acho que vocês tiveram respostas, cada uma com uma forma de ver o mundo, mas muito alinhadas. E é interessante porque essa pergunta não estava combinada antes da gente subir nessa mesa. Mas eu estava conversando com uma das participantes do nosso evento, a Vitória, né? E ela estava dizendo: nossa, eu nunca prestei muita atenção para o viés da sustentabilidade, porque o meu curso não tem tanto a ver com isso, mas agora eu estou sentindo essa necessidade para conseguir me comunicar com o mundo que eu estou adentrando. Então, acho que é sempre muito interessante a gente ter esse conhecimento e como a FRJ, né, independente de qual seja o seu diploma, se é na geografia, se é nas ciências sociais, se é na economia, que você possa também levar esse conhecimento, né, porque foi feito todo um investimento público para que você tivesse esse conhecimento. E a gente vê aqui como diferentes áreas se comunicam para construir esse novo futuro. Então, queria agradecer muito pela presença de vocês e a gente pode partir para as perguntas do público, pode ser? A primeira pergunta é: com a sigla popularizada em inglês, como aproximar o ESG do senso comum para que a temática atinja e engaje o maior número de pessoas possíveis? Essa é uma boa pergunta, né? Porque até a gente aqui, para quem não sabe, a coordenação de ESG, ela é bem recente, né? Ela vai fazer 1 ano agora em outubro. E quando a gente estava pensando, né, em qual seria o nome dessa coordenação, a gente ficou pensando em várias possibilidades, né? E aí, assim, o mercado, para o mercado é muito fácil ESG, né? Então, assim, todo mundo reconhece o que essa coordenação faz, mas todo mundo em termos, porque o mercado. A gente está fazendo um processo até para a nossa própria equipe, para eles entenderem o que a gente faz. Então, existe a sigla em português, né? ASG. Às vezes vem até o I, né? Que é o de integridade. Exatamente. Então, assim, eu acho que é um desafio mesmo. E eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, porque às vezes a gente está sentado ali em cima do tema, achando que está todo mundo entendendo sobre o que a gente está falando e não está, porque a gente nem está comunicando, a gente nem está usando a linguagem que o público consegue alcançar, né? Que está dialogando com ele. Então, eu acho que é um desafio e um exercício também para a gente aqui de estar a todo momento qualificando sobre o que a gente está falando, sabe? E talvez de repensar também, assim, né? Por que ESG e não ASG, né? Então, acho que é isso. Mais uma para os R's que o Lucas trouxe. A próxima pergunta é: quais tecnologias emergentes você acredita que terão maior impacto na redução de emissões de carbono em indústrias de alto consumo energético, como a construção civil? Eu acho interessante porque o nosso diretor trabalha muito com esse tema, então, de repente, é uma pena que ele não esteja aqui, mas ele vai gostar de ver isso na gravação. Então, eu queria pedir para vocês comentarem um pouquinho, eu sei que ninguém é da área de construção civil, mas como vocês veem esse tema de uma maneira mais geral. Bom, vou tentar. Eu acho que o primeiro passo é, talvez, começar a medir, né? Então,
não sei se toda empresa, por exemplo, da indústria de construção civil sabe o que é um inventário de carbono, sabe o quanto eles estão gerando, né, de emissão de gases de efeito estufa, o que é escopo 1, escopo 2, enfim, escopo 3. Então, acho que esse talvez seja o primeiro passo, começar a medir e a entender formas que eles conseguem reduzir isso para depois pensar em compensar, né, em crédito de carbono, qualquer outra coisa. E aí eu acho que a parte de design, ela está avançando bastante nesse sentido, né, em elaboração de materiais que sejam mais sustentáveis, duradouros, que os próprios materiais tenham uma pegada de carbono menor. E a parte de impressão 3D, por exemplo, você vê hoje em dia já casas sendo construídas, né, em impressão 3D, casas modulares, etc. Então, eu acho que talvez passe por essas duas coisas, né? A primeira é aprender a medir, enfim, saber se familiarizar com o tema e, a partir daí, pensar em soluções. Perfeito, Lucas. Agora uma pergunta para o Everton, né? Como que esses projetos de inovação social podem impactar a comunidade não só no curto prazo, que é aquela ação que você vai lá, faz, dá uma cesta básica, tira uma foto, mas como que a gente pode pensar em criar projetos, ou melhor, co-criar projetos duradouros e de longo prazo? É um pouco o desafio e é um pouco como a gente se propõe a trabalhar na Rede da Maré. Assim, eu acabei interrompendo, né, a explicação sobre os 4 processos metodológicos. Falei, né, da criação de conhecimento, da articulação e da mobilização. O terceiro é a dimensão do fazer. Então, a gente, enquanto organização da sociedade civil, tem muito mais liberdade de, inclusive, acertar e errar do que o poder público, né? O poder público não pode fazer um investimento numa política pública que ele não tenha certeza de que, né, vai funcionar. A gente, enquanto organização da sociedade civil, trabalhando numa escala menor, tem essa liberdade. Então, a gente se permite muito, muito mesmo fazer, experimentar, inovar. E a quarta dimensão metodológica é a incidência política, porque tudo que a gente faz, a gente costuma dizer que a gente não faz projeto bonitinho, para botar na moldura e dizer, olha, eu fiz isso. Não, a gente quer realmente provocar o poder público, e aí a gente não tem o papel de tentar substituir o Estado, também é muito importante. A gente tem o papel de provocar o Estado e dizer, olha, é possível. A gente, por exemplo, funciona com um curso pré-vestibular até 15 para as 11 da noite. Mesmo em dia de operação policial. E tá cheio. Se você for lá hoje, a sala de aula tá cheia. Então, por que se a gente consegue ter 250 alunos num curso pré-vestibular ao longo do ano, até 15 para as 11 da noite, por que a prefeitura não consegue fazer isso? Por que o governo do estado não consegue fazer? Então, o nosso sentido de trabalho é, de fato, isso. A gente não oferece o pré-vestibular só para botar gente da Maré na universidade, sabe? Tem um sentido de tentar incidir politicamente e de mostrar que é possível fazer. Para a gente realmente provocar mudanças, que a gente fala, a gente quer promover mudanças estruturantes no território. E para isso você tem que ter um trabalho a longo prazo, para isso você tem que fazer um trabalho pedagógico, um processo permanente quase, assim, eu diria, né? Então, a gente quer, por exemplo, no Ecoclima instalar esses 4 protótipos, mas a gente quer pulverizar isso, que os moradores se apropriem disso e que eles mesmos construam um teto verde, que eles mesmos passem a fazer compostagem, que eles mesmos desenvolvam, se apropriem dessas tecnologias para a gente pensar numa mudança mais robusta a longo prazo. Estava falando com a Dani um pouco antes de começar o evento, e a gente quer, assim, o nosso plano é, de fato, fazer da Maré um modelo de urbanização que não se paute, porque durante muito tempo a gente ficou, mas a Maré não tem o que o Leblon tem, a Maré não tem o que Copacabana tem, e o que o Leblon tem e Copacabana tem não atende às necessidades da gente. Então a gente quer, de fato, criar uma outra narrativa, uma outra história, uma outra possibilidade que nos atenda, e não a gente se encaixar ou tentar trazer, né, uma experiência de organização, de urbanismo, de meio ambiente
não se encaixa no que a gente vivencia e na realidade do próprio morador. Então, para isso, a gente vai ter que ser ousado. Então, se a gente quer baixar a temperatura da maré em 5 graus em 10 anos, a gente vai ter que fazer um trabalho robusto a longo prazo e com o envolvimento dos moradores. Perfeito, talvez até um trabalho com a galera da construção civil para pensar em construções mais sustentáveis, mais frescas, acaba também se relacionando. Só falar um ponto em relação a isso, porque eu acabei de estar com o Romildo lá em Portugal, bastante discutido, assim, que eu acho que é pouco discutido ainda no Brasil, essa questão dos impactos, né, da produção de carbono na construção civil, mas que em Portugal, assim, posso dizer que é uma preocupação gigantesca, e eu acho que concordo com o Lucas de que a gente precisa começar a trazer pelo menos esse debate à roda, assim, para a gente, né, pensar em soluções. Mais uma vez, para a gente pensar em soluções, a gente primeiro tem que conhecer o problema. A gente acho que nem conhece tanto assim. Show, Everton. Para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais fechada para Dani e Lucas, que a gente já trabalhou ao longo desse evento, né? Mas a pergunta é: quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao integrar as práticas de ESG em seus modelos de negócio e como elas podem superá-los? E aí acho que vocês podem trazer tanto exemplos da vivência de vocês, seja no E, seja no S, seja no G, e dicas que vocês dariam focadas em empresas. Eu acho que o grande desafio das empresas é fazer com que a sustentabilidade, né, e aí o ESG, ele seja o core do negócio. A cultura da empresa passe pela a sustentabilidade, sabe? Eu acho que esse é o grande desafio, porque quando o ESG ele coloca ali a governança como sendo um dos tripés, ele está dizendo que todos os nossos impactos, ele precisa passar, ele precisa estar sendo olhado por quem comanda aquela empresa. E que as estratégias que você está se utilizando para diminuir os seus impactos e para gerar mais oportunidades de negócio e tal, ele precisa olhar para os seus impactos, sabe? Tanto ambiental quanto social. E quando eu falo ambiental e social, tanto interno quanto externo, sabe? Então, tanto no como que você lida com o seu corpo de colaboradores e como que você lida com a comunidade do entorno, né? Quando a gente pensa no S, e quando a gente pensa no ambiental, tanto com o fato da sua empresa estar sediada naquele local, quanto com a forma como você lida, né, internamente com esse ambiente, né? Então, essa troca com esse ambiente. Eu acho que o maior desafio é esse, é você não criar uma área específica para trabalhar especificamente com aquilo, quando aquilo deveria ser a parte do planejamento estratégico da empresa. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que, assim, falando da maioria das corporações, né, das empresas, que não atuam diretamente com sustentabilidade, né, por exemplo, como a Circula, eu acho que talvez o primeiro passo seja mostrar para elas que, talvez uma metodologia não ortodoxa, tá? Mas mostrar para elas que não ter a sustentabilidade de alguma forma pode doer no bolso, né? Então, já que a empresa não precisa ser, sei lá, greatest place to work e cara, publicar um relatório de sustentabilidade no padrão GRI, etc. Pode não começar com isso, mas mostrar para ela que o risco de reputação pode custar caro para a empresa, né? Então, você não atuar, pelo menos de uma forma a mitigar seus riscos nesse sentido, pode ser uma boa forma de começar, né? Cara, gerir seus resíduos da forma correta, né? Ter uma preocupação sobre a sua cadeia de fornecedores como um todo, né, é importante. Não adianta você saber que seus funcionários estão sendo bem remunerados e que o ambiente de trabalho é ok,
Mas e o cara que presta serviço para você, né? A gente já viu vários casos de vinícola no Rio Grande do Sul, né? De indústria da moda. Isso acontece o tempo todo. Então, você tem que se preocupar com o que você está fazendo e com o que as empresas relacionadas à sua empresa estão fazendo também. Acho que dá para começar por aí. Acho que é um ótimo ponto de começo, né? Acho que todos nós temos um papel na construção desse futuro, desse debate. Acho que tem muita coisa que a gente poderia continuar falando sobre esse assunto. Acho que vocês três têm muita coisa para compartilhar e foi um prazer enorme ter vocês aqui hoje. Então, queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês e do nosso público e queria pedir uma salva de palmas para os nossos participantes. E para encerrar o evento, gostaria de convidar ao palco Crislaine, da nossa equipe. Obrigada, pessoal. Podem permanecer, só para... Opa! Gostaria de agradecer a participação de vocês mais uma vez e venho reforçar também o convite para vocês seguirem a gente nas nossas redes. E para finalizar, gostaria que criássemos uma nuvem de palavras. Pode colocar, Cícero, por favor? Encerrar para que vocês podem escanear ali o QR Code e colocar qual a palavra que representa a manhã de hoje, para a gente poder finalizar com esse momento. E aí a Lari faz nosso registro. Muito obrigada pela colaboração de vocês, por disponibilizarem também a manhã de vocês para poder estar aqui com a gente. Em nome do parque, eu agradeço ao evento e muito obrigada. Cícero, pode colocar na imagem do evento, por favor? Isso, obrigada. Staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta